Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Dalai Lama nos ensina que só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então, façamos, vivamos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Está no ar, TV Sintese. Então, pessoal, já que falamos em fazer no início do nosso programa, que tal agora a gente fazer valer a lei? Bom, né? Mas para isso é preciso conhecê-la. Sendo assim, fique atento. Vem aí o nosso quadro, O Direito é Seu. O direito é seu. Olá, professores. Olá, professoras. Tudo bem? Já estamos no mês de dezembro e assim chegamos perto do final do ano letivo. E juntamente com a celebração das festas natalinas, vêm as férias escolares e as férias de 30 dias para toda a classe magistério. Nesse período, todos os professores e professoras das redes municipais e estadual terão 30 dias de repouso, com recebimento de uma indenização de 1/3 sobre suas remunerações. Segundo as leis que criaram os estatutos e os planos de carreira do magistério das redes públicas de Sergipe, para ter direito às férias de 30 dias, os professores deverão estar em regência de classe, ou seja, em sala de aula. Porém, segundo essas mesmas leis, aqueles professores e professoras que estejam readaptados, trabalhando dentro das unidades escolares, também terão direito ao gozo de 30 dias de férias e ao recebimento da indenização de 1/3 sobre suas remunerações. Essa regra pode ser diferente para os demais professores e professoras que exercem funções de coordenação e direção, pois devido ao período de matrícula e organização pedagógica, suas férias de 30 dias poderá ser em outro momento e na conveniência das secretarias de educação de cada localidade. Por fim, saiba que o valor da indenização de 1/3 das férias que deverão ser pagas a cada um é calculado sobre a remuneração. Isso quer dizer, sobre o seu salário bruto. Assim, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro ligado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio pelos telefones da sede ou das suas subsedes. O direito é seu. Como começamos o programa falando de Dalai Lama, vamos continuar nessa toada, porque agora tenho o prazer de receber em nosso estúdio uma mulher que ama, acredita, faz e principalmente vive. Mas esse viver é para a luta, para o que ela acredita ser o melhor para o outro. Vamos conversar com a ex-presidenta do Sintese e dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professora Ivonete Cruz. Boa tarde, professora Ivonete, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bom? Professora Ivonete, a sua vinda aqui nesse sábado, o propósito dela é falar para a gente, para o pessoal de casa, um pouco mais sobre a educação nacional, sobre o cenário da educação no nosso país. Então, para a gente poder falar sobre isso, vamos aí traçar um caminho cronológico. Você é professora de história, né? Está acostumada com essa metodologia. Vamos começar aí falando de 2016 para cá. Então, vem aí o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, a ascensão do poder do governo golpista de Michel Temer, o governo desastroso de Jair Bolsonaro e a eleição do presidente Lula. Podemos ir aí nessa linha? Tranquilo. Então, por gentileza, faça a sua análise. Veja, a gente precisa, então, dentro dessa análise cronológica, pensar o que foram os anos dos governos petistas. Pensando aí 20 anos atrás, 2002. Então, vamos voltar mais um pouco. 2002. Nós estamos há 20 anos após, depois de todo esse processo que nós vivemos de 2016 para cá, nós teremos de novo, agora em 2022, a posse do presidente eleito democraticamente pelo voto popular, Luiz Inácio Lula da Silva. E o que representa os governos petistas durante esse primeiro momento, esse período que vai de 2002 a 2016?
A gente tem aí, dentro da avaliação que nós fazemos, enquanto representantes, por exemplo, da Confederação, nos nossos espaços de discussão política, que geralmente são os congressos e as plenárias que a Confederação, a CNTE, convoca, a gente sempre leva a nossa avaliação dentro desse espaço. E a nossa avaliação sempre foi de que nós poderíamos ter avançado muito, principalmente em mudanças estruturais da educação pública, na garantia da educação pública gratuita, de qualidade, como um direito subjetivo e constitucional. No entanto, nós não temos dúvida que durante esse período dos governos petistas, e aí tratando dos 2 primeiros mandatos do governo Lula, nós tivemos aspectos extremamente importantes no processo de garantia do direito à educação, passando, por exemplo, pela política de financiamento. Nós não acreditamos que se tem educação de qualidade sem uma política de financiamento séria. E foi exatamente em 2006 que nós tivemos o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma política de financiamento que atende a toda a educação, desde a criança quando ela entra na escola aos 6 anos de idade, com 4 anos de idade, até terminar o ensino médio. Então, essa política do Fundeb, que se tornou constitucional agora em 2020 e permanente, faz parte de uma política de financiamento do governo Lula. Depois, em seguida, nós tivemos uma importante política também no governo Lula, da valorização do magistério, sim, que foi a implementação do piso salarial nacional. Lei 11.738 de 2008. Exatamente. Essa foi uma conquista extremamente importante, porque a gente constrói no Brasil inteiro um parâmetro de salarial do magistério, dos professores e professoras. Nenhum professor pode receber a menos do que está posto pela lei do piso. E aí nós iniciamos um processo de carreira, mas essa política de piso salarial nacional foi uma política extremamente importante dentro da política de valorização do magistério, dos professores e professoras nessa perspectiva de categoria, de profissionais da educação. Dentro da política de garantia do direito à educação, a gente pode citar, entre várias questões, a expansão do direito, a expansão a esse direito. E a expansão através de quê? A expansão através da abertura de universidades. Nós tivemos uma ampliação da abertura de campos universitários pelo país afora, que foi uma coisa espetacular. Aquele cenário que nós vivíamos anterior, de que passar no vestibular implicava em ter que vir morar, por exemplo, pegando nossa realidade de Sergipe, passar no vestibular passava necessariamente por ter que vir morar em Aracaju, sim, porque nós só tínhamos a Universidade Federal de Sergipe, e essa ampliação de campos pelo interior do Brasil afora, isso possibilitou muita gente a ter acesso à universidade pública, a expansão dos IFES, dos institutos de educação, que possibilitaram que muitos jovens pudessem chegar a ter uma formação profissional através dessa expansão do espaço na universidade. A política de cotas, essa questão de garantir um percentual de vagas nas universidades públicas para estudantes oriundos das escolas públicas. Isso foi extremamente importante porque foi a possibilidade de você ter estudantes que puderam estar ocupando espaços na universidade que jamais eles sonhariam em ocupar. Que nenhum dos seus familiares ocuparam até aquele momento. Por exemplo, tá nos cursos de medicina, está nos cursos de odonto, está nos cursos de engenharia, que eram cursos geralmente que eram ocupados pela elite branca, sim, que tinham outra estrutura familiar, da classe alta, e que, portanto, não dependiam da educação pública para chegar à universidade. Então, de repente, você via o menino pobre, negro, da periferia, estudante da escola pública, ocupando uma vaga na universidade pública através da política de cotas. A questão da política de cotas racial, que não pode ser tratado como algo que haja alguma diferença entre o negro e o branco, de questões de aprendizagem ou de QI, não se trata disso, mas se trata da dívida histórica que nós temos num país que foi mais de 300 anos escravocrata, sim, e que essa população negra não teve acesso e não tem acesso. Então, nós tivemos aí um conjunto de medidas, de políticas públicas que foram extremamente importantes para a educação. E para encerrar esse processo, a participação coletiva. Eu considero algo assim extremamente espetacular, o que foram as realizações das 2 conferências nacionais de educação, a CONAD de 2010 e a CONAD de 2014.
foram espaços de muita participação, foram espaços onde pais, mães, estudantes, indígenas, quilombolas, professores do campo, puderam ocupar o espaço do debate, da discussão, do que esperavam da educação pública. Então, essa democratização do ensino, essa participação, esse espaço de garantia da educação de qualidade, para mim foram aspectos extremamente importantes durante esses anos do governo petistas e que, passando para a etapa seguinte, que é o pós-golpe, a gente inicia o desmonte disso. Então, assim, no pós-golpe, a partir de 2016, o primeiro grande impacto que a educação pública brasileira sofre no financiamento. Porque aí a gente vai ter, logo após o golpe, a Emenda Constitucional 95, que é a famosa PEC dos gastos, que nós chamamos de PEC da morte. Porque cortou gastos, financiamentos importantes, em áreas importantes, inclusive na educação. Mas não só isso. Recentemente, o governo Bolsonaro, achando que não estava pouco, após já ter perdido as eleições, ele faz mais um corte de investimento na educação pública. Os cortes que ocorreram no financiamento das universidades, da educação básica, que são financiamentos aplicados na compra de livro didático, de merenda escolar, do transporte escolar, provocaram problemas gravíssimos na vida da população. E os cortes nas universidades chegaram a inviabilizar até, imagine, o pagamento da luz. Sim. Imagina o que é você estar na universidade e ter dificuldade em pagar contas de funcionamento. Não poder usar a estrutura da universidade, não poder usar ar-condicionados, não poder... A pesquisa. Sim. A essência da universidade pública é a pesquisa. E os estudantes que estão na universidade, para poder exercer essa atividade de pesquisa, eles precisam receber uma bolsa, porque eles precisam se alimentar, ninguém vai... É natural. E não estamos falando lá de grandes valores, não. Né? São valores que possibilitem aos estudantes que vão desenvolver pesquisas na universidade, pesquisas em extensão, que são bolsistas para poder garantir alimentação, transporte. Muitas dessas bolsas foram cortadas, porque não tinha recurso para pagar. Isso provocou o quê? Inviabilizou pesquisa dentro da universidade. Imagina o que é isso. Então, nós vivemos um período em que começou a cortar o direito à educação. Eu vou trazer agora um pouquinho para a realidade aqui de Sergipe. Um triste movimento vem ocorrendo no ensino sergipano. Várias turmas do ensino fundamental, aí dos anos iniciais, né, do 1º ao 5º ano, das escolas da rede estadual de ensino, estão sendo encerradas pelo governo do estado. Esse movimento nada tem a ver com a ausência de alunos e vem atentando contra as comunidades, as famílias e os estudantes. Ivonete, explica aqui pra gente essa situação, esse movimento que é feito pelo governo do estado, orquestrado pelo governo do estado, do que se trata, o que é ele e mais uma questão, a quem serve o fechamento dessas turmas? Exato, assim, a gente vem discutindo isso desde o início do governo, principalmente agora no governo Belivaldo, que vem nesse processo de fechamento de turmas, que isso vai provocar o caos. Nós temos uma audiência marcada com o novo governo, o Fábio Mitidieri, para a próxima semana, em que esse é um dos pontos de pauta que nós estaremos tratando. Se a política do novo governo vai ser destruir a educação pública em Sergipe. Porque em que é que consiste esse processo? E nós temos feito bons debates, e com a participação das pessoas mais interessadas nessa discussão, que são as mães e os pais que têm filhos nas escolas do Estado. Porque o que o Estado tem feito é dito que a responsabilidade da oferta do ensino fundamental é único e exclusivamente das redes municipais. E nós temos desconstruído essa falsa verdade. Para justificar essa política desastrosa do governo, ele tem dito que está atendendo apenas a uma questão legal, que a responsabilidade é dos municípios. A gente começa primeiro desconstruindo isso. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e que é quem define de quem é a responsabilidade pela oferta, já que o direito é um direito de todos, da matrícula,
O ensino fundamental é uma obrigação dos 2 entes federados. É obrigação do Estado e dos municípios. Ensino fundamental, quando a gente fala, a gente está falando ali do primeiro ao nono ano. Do primeiro ano ao nono ano, desde os 6 anos de idade até os 14, se o aluno ficar dentro do tempo normal, quando ele se matricula da primeira série ao nono ano, essas turmas, esse período, essa etapa da educação básica, a obrigação de ofertar a matrícula é dos 2 entes federados, do Estado Tanto e do município. Sim. E prioritariamente, ainda diz a lei, daquele ente federado que tem mais condições de ofertá-la. E o que é que nós precisamos construir e já chamar aqui a população? E quando eu chamo a população, é a comunidade em geral. Pais, mães, professores, estudantes das escolas estaduais. O Sintese, através da mobilização das escolas, que foi algo assim espetacular, porque foram as próprias escolas que se movimentaram, a comunidade escolar que se movimentaram, que querem continuar matriculando seus filhos na escola do Estado. Porque tem melhor estrutura do que a escola do município, porque os professores já fazem parte da vida do estudante. Muitos pais até estudaram na mesma escola, porque, digamos, é uma escola que funciona do 1º ao 5º e do 6º ao 9º. E a mãe tem uma criança que está na 3ª série e outra que está na 7ª, por exemplo. E aí o pequeno vai com o outro, vão juntos para a escola. Sim. Facilita a vida da família. Facilita a vida da família. É próximo à escola da casa onde você mora. Fechando aquela escola e transferindo os alunos para o município, vai ter que procurar onde matricular, às vezes em escolas distantes. E aí eu já deixo aqui a convocação, Luana. Dia 22, agora, na próxima semana, na quinta-feira, nós estamos chamando um ato na Secretaria do Estado da Educação, porque em todas essas escolas, onde já houve mobilização da comunidade, os pais assinaram um abaixo-assinado, dizendo que querem ter o direito de matricular seus filhos naquela escola. E o que nós vamos perguntar ao secretário da Educação, mas também ao governador eleito em audiência que teremos também a próxima semana, vai desrespeitar a vontade da comunidade? Vai passar por cima? Vai tratorar? Vai fechar de qualquer jeito? Mesmo tendo alunos, como você disse. Tem matrícula. Tem matrícula. Tem a vontade da família de manter os filhos estudando na escola. E vai fechar. E se o município não conseguir receber esses estudantes, vai negar o direito à matrícula? Vai deixar as crianças fora da escola? Que insanidade é essa? Então, esse é um movimento que está acontecendo, mas que, assim, precisa ganhar força da comunidade escolar. Esse movimento que está muito forte em várias escolas do Sertão, em várias escolas do Agreste. Nós precisamos ampliar esse movimento por todo Aracaju, Grande Aracaju, e aproveito aqui o espaço do programa para convidar os professores, a comunidade, os pais, onde tem informação que há pretensão de fechar as turmas para o próximo ano, que venham dia 22 para a porta da Secretaria da Educação. Qual o horário, professora? 8 horas da manhã estaremos lá, então, para cobrar da Secretaria. Convite feito aí, pessoal. Vamos nos mobilizar para garantir o direito à educação. Professora Ivonete Cruz, quero lhe desejar um feliz 2023 e que venha, que a gente siga esperançando, lutando, mirando para o futuro melhor dos filhos e filhas dos trabalhadores de Sergipe e do Brasil. Muito obrigada. Eu é que agradeço com a única certeza. Nós vivemos um momento histórico em 2022 que é de uma importância enorme para a população brasileira. O amor venceu o ódio. No lugar da arma vai ter o livro. E no lugar do desmonte vai ter a construção coletiva. É isso que nós esperamos. Desse novo cenário em que o presidente Lula volta a tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023. Que a gente construa aí um outro movimento pelo Brasil afora. Uma reconstrução de tudo que foi destruído. Não faltará vontade de lutar e nem força para construir isso. Com muita alegria e com muita esperança do verbo esperançar paulo freireano. Muito obrigada, professora Ivonete. A você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria